Tudo bem, pessoal? Estou aqui hoje para mais uma aula de introdução bíblica do nosso curso básico intensivo em teologia. E hoje nós vamos continuar na segunda aula de introdução bíblica, falando sobre as diferenças da Bíblia hebraica para a Bíblia cristã no Antigo Testamento. A Bíblia hebraica, ela é chamada de Tanakh ou Taná, como alguns chamam, e ela apresenta os mesmos livros do que a Bíblia cristã. A diferença da Taná ou da Tanakh para a cristã é que os livros proféticos estão inseridos no meio da Bíblia, dizendo assim que as profecias não foram cumpridas e que, portanto, o Messias ainda não veio, e os seguidores da Tanakh, eles aguardam o cumprimento das profecias para que então venha o Messias. A Bíblia cristã, ela é diferente na organização dos livros da Bíblia hebraica, porque na Bíblia cristã, os profetas, os livros das profecias estão no final do Antigo Testamento. Eles terminam iniciando o Novo Testamento com o nascimento de Jesus. Então, na Bíblia cristã, está se dizendo assim, que as profecias já foram cumpridas e, portanto, o Novo Testamento é inaugurado com a vinda do Messias. E aí nós conhecemos muito bem. Ele vem, ele nasce, tem todo aquele período até os 33 anos de idade, onde ele entrega a sua vida, morre, ressuscita, e depois nós temos todo o restante do Novo Testamento, os livros que aí seguem os evangelhos. Então, queridos, é importante a gente lembrar que por volta de 400 a.C., todos os livros do Antigo Testamento já haviam sido escritos e categorizados. Foram categorizados, foram agrupados segundo as suas características e o que eles tinham em comum. Então foi se verificando o que havia de comum entre um livro e outro, e então foi se formando o cânon hebraico. É importante a gente lembrar também que existe um processo de canonização. Esse processo de canonização, ele acontece através da aprovação e da aceitação pelos líderes da igreja. Então, canonização é um processo criado pela liderança da igreja para decidir se aceita ou não aceita um livro como sendo sagrado, como sendo palavra de Deus. A palavra cânon, ela significa cana, significa régua ou regra. Por isso é estabelecido a régua de medir, né? A cana também era utilizada para medir. Então, ela é utilizada, essa palavra, canon, porque é um processo. Não é? Então, para que o seu livro tivesse um lugar no cânon, ele precisava ser submetido a regras bastante consistentes e concordar com alguns critérios para ele ter a sua legalidade. Então, ele era submetido a um processo criterioso para ter o seu lugar ou não na Bíblia Sagrada. Então ele tinha que passar por esse processo. Os critérios eram vários, mas eu vou destacar aqui alguns. Era verificado a autoridade do livro, para saber se ele tinha inspiração divina ou não. Era verificado a autoria profética do livro, para saber se os homens que escreveram esse livro, eles eram inspirados por Deus ou não. Depois era verificado a autenticidade do livro, se ele tinha concordância, se ele tinha coerência, se ele era sem erros e etc. Aquele processozinho comum que qualquer editoração faz. Agora, era verificado se a natureza do livro, a produção do livro era capaz de transformar vidas através de seus escritos. Então, usando essa metodologia, esses critérios, lá no meado de 300 e 400 depois de Cristo, os primeiros líderes da igreja primitiva começam a debater entre si o que era e o que não era a palavra de Deus, o que deveria
e o que não deveria fazer parte da Bíblia Sagrada. Surgindo então os livros canonizados, os livros sagrados e os livros apócrifos. Logo depois vão surgir os livros apócrifos. Esses debates foram chamados de concílios. Os concílios eram a reunião das autoridades eclesiásticas da época com o objetivo de discutir e deliberar questões pastorais, questões de doutrina, questões de fé e de costumes. Então, nesses concílios eram unificados os livros, né? Utilizando então o processo de canonização como um meio para a aprovação e aceitação de cada livro como palavra de Deus ou não. É depois desses processos que vão surgir os apócrifos. Os apócrifos são livros que não fazem parte, né, do cânon sagrado, do cânon hebraico. Então, esses livros já não faziam parte do cânon hebraico e nos concílios eles começam a ser debatidos de novo. Então, agora, existe uma parcela da antiguidade que acabava aceitando alguns desses livros, como os judeus de Alexandria, que liam em grego, os escritos em gregos, e acabavam aceitando alguns. E em outros lugares, alguns desses livros são citados também pelo Talmud. Então, havia uma pequena parcela que aceitava na antiguidade os livros e não. Porém, depois dos concílios foi definido quais eram os livros, não é, que seriam aceitos ou não. Com exceção dos livros de segunda Esdras, de Eclesiástico, de Judite, de Tobias e o primeiro Macabeus, os demais foram primeiramente escritos em gregos, mas o seu conteúdo vai variando de diferentes coleções. Então, veja bem, lá nós temos os livros em hebraico, depois nós temos os livros que não foram canonizados, que foram escritos uma parte em hebraico e outra parte em grego. Então nós temos canonizados os livros escritos em hebraico, em aramaico do Antigo Testamento e alguns deles que são apócrifos escritos em gregos. Então, para a gente voltar lá, livros que não foram canonizados, que são considerados apócrifos do Antigo Testamento. Até o momento são identificados 24 livros. Vou citar o nome deles. Vamos lá. Primeiro livro de Adão e Eva, número 1. Livro de número 2, Apocalipse de Moisés. Livro de número 3, Apocalipse de Sidraque. Livro de número 4, Ascensão de Isaías. Livro de número 5, Ascensão de Moisés. Livro de número 6, Caverna dos Tesouros. Livro de número 7, Epístola de Aristeia. Livro de número 8, Livro dos Jubileus. Livro de número 9, Martírio de Isaías. Livro de número 10, Oráculos dos Sibilinos. É um nome bem complexo. Livro de número 11, Prece de Manassés. Livro de número 12, primeiro livro de Enoque. Livro de número 13, quarto livro dos Macabeus. Livro de número 14, Revelação de Esdras. Livro de número 15, Salmo 151. Livro de número 16, Salmos de Salomão. Livro de número 17, Samuel Apócrifo. Livro de número 18, segundo livro de Adão e Eva. Livro de número 19, segundo livro de Enoque. Livro de número 20, segundo livro Tratado do Grande Sete. Livro de número 21, terceiro livro de Enoque. Livro de número 22, terceiro livro dos Macabeus. Livro de número 23, Testamento de Abraão. E livro de número 24, o Testamento dos 12 Patriarcas. Agora, fique tranquilo, isso é para você saber quantos livros não fizeram parte da canonização do Antigo Testamento, do cânon hebraico, e são considerados apócrifos, tá certo? Na próxima aula nós vamos falar sobre os livros que ainda são considerados apócrifos e que também não estão no cânon. Então, aguardo você até a próxima aula e vamos falar também em seguida do processo de canonização do Novo Testamento. Um grande abraço, fiquem com Deus.